Olá, está começando agora o Multicidades. Aqui a gente vai entender os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Esquiava e fico contigo a partir de agora, aqui na tela da Ubra TV. Hoje o nosso assunto é voltado para o turismo na nossa capital. Em especial, uma iniciativa que aborda uma Porto Alegre não vista, uma cidade mal assombrada. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio André Barbosa Hernandes Neto, que é músico, poeta, compositor, cantor também, pesquisador, apresentador e um grande contador de histórias. Seja bem-vindo, André. Eu estava muito ansiosa para te receber aqui. Pô, que legal, que massa. Me conta uma coisa, como que começou o projeto, a ideia do projeto de Porto Alegre Mal Assombrado? Boa pergunta. Fernanda, a gente, na verdade, começou de uma forma muito inusitada, de uma forma muito sem querer, assim, porque eu fazia esse rolê macabro sozinho, assim, andava pela cidade e apresentava a cidade dos meus amigos, assim, de São Paulo, vinham fazer com isso daí. A galera até perguntava, o André já te mostrou a cidade? Já, aqui mataram não sei quem, aqui não sei o quê. Tipo, e daí a galera conhecia a cidade, assim, começou a ficar curioso isso. E aí a gente ia lançar o disco da Litra, que é a banda que eu canto, e o disco fala sobre arquétipos, encontro com a sombra, com uma ideia do Jung e tal, sobre a sombra psíquica. E aí eu quis mostrar isso comparando a cidade, mostrando a cidade, como a sombra se esconde e tal, esse aspecto da luz e sombra. E aí, tipo, sem querer, fez um evento, sem querer, na época, no Facebook, assim, e era só para os amigos, para 5 pessoas. Só que o evento ficou aberto, em 15 minutos tinha 1.800 pessoas no evento. Meu Deus! Então, tem uma coisa aí e tal. E aí a gente começou a organizar e virou esse rolê. Isso aconteceu em 2019. Desde 2019. 2019 vira oficial, assim, para o público. E aí como a gente começou a planejar, como faria isso, dividiria turmas e tudo mais, aí virou um rolê mesmo. Muito legal. E me diz uma coisa, qual é o roteiro desse passeio aí para o pessoal conhecer? Então, o roteiro são as histórias que eu mais amo, assim, é claro que eu sei que elas são horrorosas, tá, gente? Mas ao mesmo tempo tem um aspecto muito profundo, assim, do inconsciente humano e tudo mais. E a gente começa lá por cima do viaduto Otávio Rocha, vai que é tudo fantástico, porque uma quadra tem uma história. Se a gente caminha, o percurso é todo a pé, né? Então a gente começa na casa do Júlio, que é uma coisa que sempre me intrigou, um museu, e ser um museu mal assombrado, que é fantástico nesse aspecto, onde a gente tem 2 grandes eventos lá, do Júlio e da esposa dele. Depois, mais tarde, a gente vai até a Matriz, onde tinha um cemitério atrás da igreja. Também tem história fantástica ali. A gente desce, vai até a Fernando Machado, que era a Rua do Arvoredo, onde aconteceu... Famosíssima. É lá onde eu moro, lá a gente tem o Café Mal Assombrado, onde tá lá os livros todos dessas histórias, porque muitos são raros, né? Eu tenho eles lá. Os Crimes da Rua do Arvoredo, depois a gente vai reto até o Alto da Bronze. Eu conto a história do Alto da Bronze, também uma história de misticismo poderosa. Conto a história do castelinho do Alto da Bronze, da Nilza Link, que ficou presa no castelo há quase 5 anos. Depois a gente vai até o Largo da Forca, a região onde tinha uma forca oficial em Porto Alegre. E depois a gente vai até a Igreja das Dores, onde eu conto a história também da Igreja das Dores. Que ali é bem conhecida também. Também né? É uma história bem conhecida. De todas essas histórias, André, qual é aqui, digamos assim, qual que tu mais gosta delas e qual que as pessoas mais se surpreendem, fora as conhecidas nossas, assim? O que se surpreendem é do Largo da Forca. Porque as pessoas não imaginavam que uma praça na cidade tinha, de 1821 a 1857, enforcamentos oficiais pelo Estado ali, né? Cruzou os 2 impérios brasileiros. Então, quando as pessoas estão lá, hoje eu chamava Largo da Harmonia, em algum momento. Meu Deus! Que foi uma tentativa de apagar essa imagem, apagar da história, né? Exato. Isso aí. O Brasil inteiro passou por esse processo, né? O mundo. O Brasil, né, recentemente. Mas a história que as pessoas mais gostam e mais ficam fissuradas e vão atrás é, com certeza, o açougue de linguiça de carne humana. Conta um pouquinho pra gente essa história rapidinho. Essa história se passa em 1863, 64, que é metade que era aquela era vitoriana, aquela era sombria, né? Tipo, todo mundo tá vivendo essa era no planeta inteiro. Porto Alegre também. E a prática de canibalismo era uma coisa muito comum nas guerras. E o Rio Grande do Sul a gente esquece, mas foi um século de muita violência e de muita guerra. Guerra da Cisplatina, Guerra dos Farrapos. Guerras longas também, né? Guerras longas, Guerra das Degolas. E muito forte, muito violenta mesmo.
Então, essas pessoas deixaram... A parte é um tabu na sociedade, até hoje, né? É uma coisa muito complexa. Então, isso... Tu imagina que essa coisa sempre rondava o aspecto da pessoa que está sozinha no câmara, né? E sumir alguém... Será que... Isso é uma coisa que ronda o aspecto total. Então, acontece de vir imigrantes para cá. Os alemães, eles trouxeram uma iguaria para cá, que era a linguiça, né? Que era uma coisa nova na cidade, então... Era uma coisa para pessoas nobres comer. E aí vai acontecer de pessoas desaparecerem na cidade. O José Ramos e a Catarina Paulsen, ele catarinense, ela romena, vem da região da Transilvânia. Olha, um troço fantástico isso. E veio morar aqui. E aí começam a desaparecer as pessoas. Ele realmente matavam pessoas, o José Ramos matou. Ele é preso por isso, encontra os cadáveres. Isso foi fato, né? Isso é fato. Ele mata pessoas e encontra dentro da casa dele, lá na Feira Machado. Mas... quem fala sobre as linguiças de carne humana é a Catarina Paulsen, e quase que numa confissão para Jacobina Mauri, os muckers, né, do Ferrabras, que visitavam a cadeia. Então a gente sabe dessa ideia da linguiça por conta dela, numa confissão pessoal dela. Mas como o diário dela desaparece, a segunda parte do inquérito desaparece, então a gente não tinha linguiça no dia do julgamento lá, né? Para provar aqui, que era de carne humana. Exato. Né? Então ninguém sabe se a linguiça de fato existiu. Mas a história toda que permeia e o mistério, para mim, é mais fantástico ainda. Porque mais do que a gente saber, a gente não saber é mais agoniante, é mais misterioso. Isso para mim dá de 10 em qualquer história gringa, assim, sabe? Tu vai, tipo, do Jack Stripador, que eles têm roteiro, café, tem tudo. Eu fiz isso lá. E eles não sabem nem se existiu, cara. Né? Tipo, se foi um ou se foi 5 pessoas. Aqui não, aqui a gente tem a pessoa, tem onde ele foi enterrado, tem onde ele morreu na Santa Casa, frequentava o Teatro São Pedro, era mantido pelo Dário Calado, que é um cara muito importante, um delegado da época. Então, tipo, o Sarmento Leite estava no hospital, fez o laudo da morte do cara. O Sarmento Leite é o nome de rua hoje em Porto Alegre. Então, assim, envolve muitas pessoas poderosas da cidade, envolve as ruas. Então, a gente anda para aquela cidade vitoriana e macabra daquele período, quase que remontando mesmo aqueles eventos. Então, para mim, o mistério é mais fascinante do que a verdade. Não, e além de ter essa coisa do mistério, das pessoas se envolverem nesse clima todo diferente, tem uma questão histórica super importante, né? E que isso não tem como fugir dela, justamente porque você disse, as coisas aconteceram aqui, né? Exato. E tu tem também todo o conflito das imigrações, né? Dos portugueses, desconfortável com os alemães aqui na região, tomando comércio. E eles vão dominar o comércio mesmo, né? De pequeno a grande porte. Hoje a gente tem as grandes empresas, são todas alemães, italianos, os portugueses perderam espaço ali. E eles já sentiam isso antes, lá no começo, né? Então tu tinha toda uma questão... E também outra coisa, que é o aspecto, inclusive, dos vampiros, que a gente fala, que é sempre o estrangeiro, é o outro, né? Por exemplo, as histórias de vampiro, tudo se passa em Londres, mas é sempre um romeno, é alguém de fora. A família Adams também é o Gomes, é um mexicano. Repara que é um estrangeiro, é alguém de fora. É aquela família estranha que vem morar do teu lado ali. O José Ramos eram estranhos, eram estrangeiros. Costume diferente. Vai saber o que eles fazem, vai saber que, entendeu? Então, tudo isso deixava aquela sociedade açoriana, gaúcha, brasileira já, desconfortável, né? Então, essas informações e tudo que ronda, tudo que ronda o aspecto da ideia. Então, só para te ter uma ideia, olha só, isso agora, 2024, tá? Eu tô parado, eu tenho uma árvore na frente da minha casa, eu moro do lado do Café Mal Assombrado, e tem um arranhão, assim, na árvore. E eu botei uma plaquinha, assim, vestígios do lobisomem do Arvoredo. Como se houvesse um lobisomem na rua ali. E aí tá um senhor do interior que ele vende planta para mim, ele estava me ajudando a vender, me mostrando as plantas e tal. Daí ele leu, ele estava agoniado com aquilo, ele não parava de olhar, ele estava louco para falar algo para mim. Daí ele assim, lobisomem? Mas o lobisomem dele começou a rir. Aqui não tem lobisomem, só no interior. E falou de uma forma muito séria. Entendeu? E querendo, tipo, não, Porto Alegre não tem mais por conta virou cidade, agora só no interior.
E ele acredita nisso. Não, eu me lembro, eu sou do interior e tinha muitas histórias, né, sobre lobisomens e, enfim, todas as cidades têm, né, na verdade. Toda a cidade tem quando eu me lembro, o Peninha, o Eduardo Bani, eu estava contando essa história para ele, e ele falou assim, cara, tem uma cidade que ele... Eu não vou citar porque a pessoa vai mas vai que as pessoas falam, tu já viu... Vou chutar um nome, tá? Tu já viu o Pedro e aquele cachorro juntos ao mesmo tempo? Não, porque é o mesmo, porque as pessoas dizem que o cara se transforma no cachorro, E elas acreditam mesmo nisso, verdade. Assim, de verdade. E dizem, tu já viu a casa dele? Não, né? Bem casa de lobisomem. Tipo, como é que é uma casa de lobisomem? Entendeu? Cria o estereótipo todo, exato. né? Então, tipo assim, eu fico pensando, tipo assim, até que ponto é válido a gente quebrar o misticismo disso, o lúdico disso. Porque eu acho que é nesse único momento que nós, adultos, voltamos a ser crianças, que esse medo lá de trás fala sobre nós, sabe? Quando eu faço o rolê do Pô Mal Assombrado, teve uma senhora nas primeiras caminhadas, ela perguntou assim, eu cheguei a ver fantasma. Eu disse assim, não, fantasma a gente teve a ver. Tem pessoas, às vezes, no estado de rua, que são fantasmas contemporâneos, que a gente passa por cima e não vê que tá ali, né? Exato. Mas tem outros aspectos também que a gente não observa, e eu falo que essa caminhada, no fundo, ela é uma caminhada de autoconhecimento. Porque quando isso despertou em mim, lá quando eu era piá, lá no Sarandino, me criei no Sarandino, em Porto Alegre, Zona Norte de Porto Alegre. Tinha uma senhora numa casa verde, tá? Do lado do prédio onde eu morava. E eu ficava olhando lá pela janelinha, assim. E aí um dia eu inventei, assim, para um colega meu, assim, sabe essa casa é mal assombrada. Eu nem sabia que era isso. Eu disse, essa casa é mal assombrada, porque eu tinha medo dessa senhora. E aí... No recreio, isso foi 1 da tarde, tá? 10 para 1, tipo, antes de chegar no lugar. No recreio, um colega meu chegou, André, sabe uma casa verde perto da tua casa lá? Essa casa é mal assombrada, sabia? Fui eu que tinha inventado isso 2 horas antes, e chegou em mim 3 horas depois. Mas no fundo, o que é essa casa, aquela senhora sozinha? No fundo, quando a gente vira adulto, ainda criança a gente não compreende. Mas quando tu vira adulto, tu percebe que é o medo do abandono, da solidão, a finitude, a vida que está se esvaindo, né? E para onde vamos. Então, quando tu olha aquela senhora, tu almeja o quê? Aquela pessoa que está abandonada, cadê os amigos, cadê a família? Né? Aquela casa que está se diminuindo, já houve um apogeu. E acontece isso com a gente, nosso apogeu do nosso corpo, da nossa mente. Sim. Então, quando a gente olha aquela senhora, esse medo da casa mal assombrada, esse medo dos fantasmas, na verdade, são arquétipos de coisas muito profundos do nosso inconsciente e que a gente rejeita, porque a gente não quer lidar com isso. É muito difícil lidar. Né? Eu não estou dizendo aqui como se eu soubesse lidar com isso. Eu também não sei. Mas toda vez que a gente começa a botar luz onde tem sombra, a gente compreende melhor aquilo ali. É super interessante essa nossa conversa. Eu vou fazer um intervalo bem rapidinho, mas a gente volta já, não sai daí. Estamos de volta com Multicidades. Hoje o nosso assunto é voltado para uma atração turística em Porto Alegre, a Poa Mal Assombrada. André, como é que funciona o projeto? Se faz quantas vezes no mês? Como é que funciona para o pessoal que quer participar, que quer conhecer? Então, agora a gente está fazendo 2 vezes por mês, sexta e sábado. Sexta um pouquinho mais às 19 horas e sábado às 16 horas. A pessoa pode ir pelo Poa Mal Assombrado, @ do Instagram. E lá vai tem um Linktree lá que mostra tem uma arvorezinha. A gente tem também o Poa Mal Assombrado Piazada, que é para criançada, daí, né, a nossa versão Kids. A versão Kids, sensacional. É as mesmas histórias, só que com outra linguagem. Claro. Para gurizada. Daí tem de 7 a 11, de 11 a 16. É dos 16 em diante, daí já vai. Daí faz o guiamento, daí quando a criançada faz com a guia Ju Peixoto, que daí tem uma linguagem bem acessível para a criançada e tal. Eu sou um pouco mais gótico, assim, aí eu falo mais com os adultos. Né? André, e uma curiosidade, assim, ó. Já aconteceu alguma coisa inusitada durante esses passeios? Já. Não, meu Deus, sim. Tem umas impublicáveis, mas assim, aconteceu de desmaio, de pessoa que está na caminhada e não está na caminhada, assim... Tipo, das pessoas falarem, falei com alguém da gente ali. Falei com uma menina e tal. Tipo, só que não tem uma menina, assim. Tipo, não, tu falou com... E eu tenho, tipo, não, tu falou com alguém que se passou por nós, mas não é... Não, ela tava aqui agora, aqui junto contigo, do teu lado. E falou,
Daí tu fica naquele constrangimento, será que a pessoa tá tentando me pegar e tal? E aí fica aquele clima tenso, assim, no momento tu não sabe se a pessoa tá te sacaneando ou não. Mas isso já aconteceu, e acontece muito, e por isso que a gente toma muito cuidado no lance porque a gente não sabe o que é um gatilho para cada um de nós, né? São histórias ali profundas e tal. E então, às vezes tu tá narrando, teve uma menina que desmaiou, assim, de desligar o avatar, assim mesmo. Ela caiu, chamou o SAMU parar. E por isso que a gente sempre, quando começa a caminhada, a gente faz o aviso sobre o que as histórias vão falar, né? Para a pessoa ter um alerta antes do momento da história. E eu tento levar da forma mais lúdica possível, mas às vezes a gente não sabe o que é, como eu falei, o trauma de cada um. E aí... E também fala sobre o número 188, sobre, né, porque às vezes a pessoa quer testar também a pessoa quer ver uma coisa ali, mas ela não está preparada para aquilo. Então acontece desde ter eventos esotéricos, assim, que caem no campo do mistério e a gente não sabe explicar. Porque, por exemplo, no Museu Júlio de Castilho, dizem que se tu falar 3 vezes o nome da Honorina, ela se suicidou dentro do casarão lá, né? E depois da morte do Júlio, que morre dentro do casarão também. E é uma casa mal assombrada, né? Por conta disso. Então as pessoas ouvem a Honorina lendo as cartas e tal, enfim. Então tem gente que vai e faz essa coisa falar 3 vezes o nome Vai testar a mediunidade. Eu nunca fiz isso. Imagina, eu vou lá milhões de anos e eu não pago pra ver. Mas não pago mesmo. E aí tem gente que faz. Então depois teve uma menina que ela foi na sexta e foi no sábado. Daí eu falei isso na sexta, né? Daí ela foi no sábado na caminhada de novo. E quando eu tava contando o que acontecia, ela disse: mentira, não acontece nada. Eu acabei de fazer isso lá, não aconteceu nada. Eu disse: olha, eu não tenho a procuração da Honorina, eu nem gosto de fofoca. Isso é coisa que o povo conta aí. Eu tô só repassando, né? Naquela madrugada, 13h30 da manhã, a Martina, minha produtora que cuida do Instagram, 13h30 da manhã, a guria começou a mandar mensagem pra nós: não estou conseguindo dormir. O que tu quer que eu faça, né? Tipo... Acontece. Então, tipo assim, né? Se é uma autossugestão, se é uma experiência esotérica, vai da crença de cada um, vai da forma como cada um enxerga o mistério, né? O invisível. Então, claro. E, André, novos projetos? Alguma coisa para nos contar? Sim, eu quero fazer, porque assim, a caminhada é super acessível, ela é 1,6 km, dura 3 horas. Tu não vê passar essas 3 horas, realmente é muito rápido. Tem que ir, Fernando, tu vai adorar. Eu quero. Faz muito tempo que eu quero ir, por isso que eu te trouxe aqui hoje. Então, pronto, vai ter agora no final do mês. Daí, legal. Depois eu falo para o WhatsApp, mas daí, daí eu quero fazer um projeto novo que é o Pão Mal Assombrada 2, que conta outras histórias por outra rota. Essa é uma rota que eu tenho desde 2011, essa que eu faço agora. E eram as minhas histórias favoritas, então eu estava mais debruçado sobre elas, então era mais fácil de eu construir uma narrativa. E eu gosto de chamar de palestra em movimento, porque é mais ou menos isso, é uma caminhada, como eu sempre contei histórias, assim, ela não é é turismo porque acaba vindo pessoas de fora, gente do México, da Irlanda, que conhece pessoas que percorrem no mundo, assim, né? Chama turismo macabro, se chama, né? Então acabam vindo aqui em Porto Alegre também por conta disso. Mas eu quero fazer essa Tour 2 e também quero fazer uma palestra sobre outras histórias, porque a gente tem muitas histórias fora do eixo centro histórico ali, tipo a Maria Degolada, que fica mais lá na Bento, a noiva da Lagoa dos Barros também, para quem vai para Osório. Então, sim, tem tudo isso envolve legal, todos né? nós aqui, quem está indo para a praia passou por ali e tal, tem história dali. Então tem as histórias da Zona Sul, da mulher que dançou depois de morta. Então tem a loira do banheiro. Não tem fim. Né? Não tem fim, é muita história, muita história. Então, e só que essas histórias não contemplam uma caminhada. Sim. Porque elas são mais separadas. Então eu quero fazer uma palestra lá no Café Mal Assombrado. Eu tenho o Teatro dos Vampiros, que é um lugar que já acontece palestras e eu estou preparando a minha, que eu não tenho. Então, acho até ano que vem. Esse ano eu quero fazer pelo menos um protótipo dessas palestras. Eu assisti, há muitos anos atrás, uma série, né, que era Turismo Macabro, onde o jornalista ele ia atrás justamente dessas histórias aí. E tu nunca pensou em fazer um programa desses aí de televisão? Sim, no interior. Eu quero fazer... Eu tô com um projeto já feito, agora a gente tá... Tem o professor Odir Fontoura, que ele tem um Instagram, Oculto na História,
que eu quero pegar e fazer toda a região sul, depois toda a região oeste do estado, porque é impressionante que tu sai andando aqui, tu vai indo tipo Triunfo, Camargo, nossa, tem várias histórias, milhares de histórias, assim, e que às vezes a gente não acessa, não sabe, e que são fantásticos, como pessoas que nunca se viram, narram às vezes a mesma história, o mesmo episódio, assim, dentro da sua casa, e pessoas que não têm acesso absolutamente, não sabem escrever, não sabem, e narram uma história, e aí o Jung fala um negócio sobre o inconsciente coletivo, que são coisas que se repetem. Por exemplo, existe a loira do banheiro em Novo Hamburgo, e existe lá numa cidade lá na Irlanda a mesma história, pessoas super de interior, humildes, que nunca se cruzaram. A mesma situação. A mesma história, a mesma versão. E é o lance do inconsciente coletivo, que ele fala como se fosse uma energia que houvesse por fora, e que essas histórias tendenciam a se repetir ou por autossugestão ou por algum campo magnético misterioso, né? Então, tipo, digamos, ele não fala em não existir, porque é uma coisa que a gente não tem como provar que não existe, nem que existe. Então fica uma coisa do mistério, que é uma coisa que a gente, como ocidental, ainda está aprendendo muito sobre os orientais. O Egito, por exemplo, que significa mistério, eles contemplam o mistério como mistério. A gente não, a gente está sempre querendo desvendar o mistério. A gente, tipo, o mistério mas na verdade... Não tem na verdade. E procurando justificativas, uma da área espiritual, a outra científica, a outra não sei o que, várias respostas do que não precisa, né? Não precisa, o mistério é um mistério. Deixa quieto. Essas coisas que a gente não consegue acessar, palpável, porque ciência é uma ferramenta, a razão é uma ferramenta maravilhosa, incrível, mas ela serve para coisas palpáveis, não para coisas de sensação. A gente consegue sentir aquilo que a gente passa por. Para sentir tem que passar por, né? A gente não consegue tentar agora elaborar um sabor de um chiclete de tutti-frutti, ele não vem o sabor. Tu sabe que tu já provou, essa é a razão te dizendo, mas a sensação tu precisa estar com o chiclete agora na boca para poder sentir. Isso é o sentir. O amor, a paixão, são sentimentos. Isso são coisas que se separam. Então, toda vez que a gente quer viver uma experiência esotérica, ela passa por um campo misterioso ali que a gente não sabe o que é. A ligação da mãe com o filho, tu com a avó, a pessoa está aqui, tipo, fulano não está bem. E liga, fulano não está... E existe muito. Essas coisas são incríveis e nada responde. Dizer que uma pessoa ou ela é esquizofrênica ou que ela é autossugestiva, né, sempre vai ser também de uma agonia, uma ansiedade daquele que responde isso, de sanar aquela dúvida, porque deixar esse campo aberto também incomoda a pessoa. Todos nós ficamos incomodados com esse campo misterioso aberto. Então, para mim é muito fantástico, eu adoro observar o mistério e ver aquilo como aquilo se comporta, como aquilo se desenha e como a gente cara, a gente não conhece nada da profundeza do oceano, não conhece nada nem da floresta amazônica. A gente quer saber de assuntos profundos, assim, que a humanidade se pergunta, sabe? E a gente quer achar respostas ainda noite pro dia. Não, eu acho que tem que... Esses povos mais antigos que contemplam o mistério, contempla literalmente o que tem entre o céu e a terra. Acho que contemplar isso, honrar isso da forma que cada um achar honesto fazer, é a forma mais digna de se viver isso, porque isso aqui é um grande mistério, né? Até meu último suspiro aqui, eu vou viver muita coisa. Para onde eu vou, quem sou... Tu não vai achar essas respostas. Ninguém até agora, os avatares mais incríveis que pisaram aqui, do Sócrates a Jesus Cristo, não trouxeram essa resposta. Não conseguiram desvendar. E a gente vê povos que são extremamente evoluídos, como você mesmo falou, orientais, eles fazem questão de preservar. Exato. E repassar para as próximas gerações o mistério, justamente isso. O respeito ao mistério, né? Exato. A China contempla muito a ideia da impermanência do Tibete. São povos extremamente antigos. Eu acho que eles chegaram nessa conclusão porque... cansaram e parece ingênuo, assim, né? Aquela coisa lá do Sócrates, sabe? Dele estar reunido lá com a ideia do Platão que traz isso, de estarem reunidos e todo mundo trazer uma ideia sobre o que é vida, o que é justiça e tal. E ele falar, né? Tipo, eu só sei uma coisa, eu sou o mais inteligente nessa mesa. Cara, nossa, tu te acha e tal dele. Não, é que eu já sei que não sei, vocês ainda pensam que sabem. Que eu só sei que nada sei, né? É isso, não é um homem de tenra idade dizendo isso, é um homem que viveu muitas coisas. E eu percebi que, tipo, nossa, vocês ainda pensam que sabem, nossa, vocês vão descobrir que não sabem ainda. Eu já sei que não sei. Então,
também é um pouco disso, sabe? De olhar para o mistério, contemplar ele, porque cada cultura, cada pessoa, cada experiência vai trazer uma coisa, uma sabedoria empírica. Eu tinha uma senhora lá no Sarandi que ela era curandeira e ela fazia coisas incríveis, incríveis. Eu tinha uma hérnia de umbigo e ela com folha fez... Eu não tenho mais essa hérnia. Eu não tenho mais a hérnia. Tipo assim, André, tu acredita? Sabe que eu não sei. Eu não questiona. Eu não questiono, eu não tenho mais hérnia de umbigo quando é criança, 8 anos. Se ela ia embora mesmo, se isso se desfez, se ela desmanchou isso, eu te juro, eu não sei o que aconteceu, mas algo aconteceu. Algo aconteceu. Então, para mim, esse mistério, essa coisa que a gente não explica, eu realmente fico fascinado por ele. Eu acho fantástico. E eu adoro deixar as pessoas sentindo isso também. André, que prazer te ter aqui. Quero fazer esse convite a todos vocês. Participem do projeto do André, do Poa Mal Assombrado. Entra no site, como é que é? Poa Mal Assombrado. Vão lá e, no próximo eu vou, tá, gente? Show, Obrigada, André. Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Você pode ver esta e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Tchau, tchau.